Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Jesus Cristo. Por que Jesus teve que vir à Terra? Então vamos lá? Eu anotei aqui 3 motivos e aí eu quero compartilhar isso com vocês. Então eu vou começar lendo alguns versículos bíblicos. Vamos lá, o primeiro motivo. Por que Jesus veio? Para nos salvar e para nos dar a vida eterna. E quais versículos que dizem isso? Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais um versículo aqui, João 3,17, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então vocês perceberam que nesses versículos aqui fala de Jesus nos salvar? E aí por que Jesus teve que nos salvar? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história da Bíblia, lá em Gênesis, para entender isso. Então assim, qual o plano original de Deus? Deus criou um paraíso, criou os humanos, e Deus queria o quê? Viver com os humanos no paraíso. Mas o que aconteceu? Satanás tentou, a Eva, depois Eva tentou Adão, influenciada por Satanás. Então houve o que ali? Uma desobediência. Mediante a desobediência surgiu o que? O pecado e a morte. Infelizmente o que Adão fez refletiu em nós, Assim alcançou todas as gerações esse pecado, e a gente herdou o que? A morte. Só que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele não desistiu de nós. Ele tentou dar um restart aí na humanidade, que foi aquela história de Noé, que todos nós sabemos. Ele tentou recomeçar a humanidade ali com a família de Noé, mas também não deu certo. Deus tentou com Abraão também, formando uma grande nação, que também caíram em pecado. Então o que aconteceu? Deus teve que enviar quem? Jesus, o filho dele. Então Jesus veio nos trazendo vida. Olha a diferença, tem inclusive uma passagem na Bíblia que está lá no livro de Romanos 5,17, onde compara Adão com Jesus. Então Adão infelizmente trouxe o quê? O pecado e a morte. E Jesus veio trazendo o quê? Graça e justiça. Então, gente, isso tudo que aconteceu, essa vinda de Jesus, é para nos salvar, é para trazer vida eterna para a gente. Então, sejamos gratos a Jesus Cristo. Outro motivo pelo qual eu anotei aqui, pelo qual Jesus teve que vir à Terra. Jesus veio para nos ensinar o amor, porque ele nos ensina a palavra de Deus. Quem é Deus? Ele está sempre falando do Pai, Quem é Deus? E ele nos ensina também a boa conduta. Ele é o nosso melhor e maior exemplo. E aí nós podemos ver isso no livro de João 13,15, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então tá aí mais um motivo pelo qual Jesus teve que vir à Terra, para nos dar o bom exemplo, para nos ensinar o amor, para nos ensinar sobre Deus. E Jesus traz inúmeras lições: amar ao próximo, perdoar 70 vezes 7, ser humilde, porque inclusive nessa passagem aqui vocês podem ler lá em João 13, um pouquinho antes do 15, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que ali humildade. Então Jesus, o mestre dos mestres, ele vem trazendo lições lindas. E é muito interessante que a gente siga esse exemplo de Jesus, como ele mesmo nos orientou aqui. Ele é o nosso exemplo, que possamos segui-lo. E o terceiro motivo que eu queria trazer para vocês, que eu andei fazendo um estudo bíblico sobre isso aqui, é que Jesus nos dá livre acesso ao Pai. Aí vocês podem ler no livro de Mateus 27:51, que vai relatar que quando Jesus Cristo foi crucificado, assim que ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Agora eu tenho que explicar para vocês que história é essa de véu e que história é essa de templo. Então vamos lá, pessoal, um pouquinho de estudo bíblico aqui pra gente. Antigamente,
quando as pessoas pecavam, há muitos anos atrás isso, elas sacrificavam animais. E o que elas faziam? Elas se reportavam ao sacerdote da época, que era o líder espiritual. Elas iam lá, contavam os pecados delas, faziam os pedidos que elas queriam para Deus, entregava para esse sacerdote. Uma vez por ano ele entrava num templo, um lugar sagrado, onde tinha esse véu grosso separando, né, a entrada desse templo. E aí ele ali entregava os pedidos e dizia os pecados das pessoas. Isso uma vez por ano. Então, quando Jesus morre na cruz, esse véu se rasga, simbolizando o quê? Agora acabou, vocês não precisam mais de sacerdote para falar com Deus. Agora é você e Deus. Então, através do quê? Da oração. Então, o que Jesus também fez? Nos deu livre acesso ao Pai. Então, hoje nós podemos orar, conversar com Deus, abrir nosso coração para Ele, e isso é maravilhoso. Então Jesus Cristo, Ele teve que vir por isso, por nós, por amor, de novo, para nos ensinar o que é amar, ensinar o que é perdoar, ensinar humildade, trazer os ensinamentos de Deus. Ele também veio para nos dar a salvação, a vida eterna, e ele veio nos dando livre acesso ao Pai. Então, assim, tudo de mais maravilhoso. Que possamos refletir sobre nossas vidas, que possamos ser mais gratos a Jesus Cristo e que possamos fazer como Ele nos ensinou, seguir o exemplo dele. Então, antes de você tomar uma decisão, isso aqui é só uma sugestão, tá, pessoal? Antes de vocês tomarem alguma decisão importante na vida de vocês, se perguntem, e Jesus faria isso que eu estou prestes a fazer? E eu garanto que vocês vão ter escolhas maravilhosas, porque se a gente seguir esse exemplo, é só alegria e só felicidade. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus.